Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, agradecidos, meu Senhor, pela tua igreja. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os teus servos. Guarda as crianças, a juventude, toda a tua igreja, as famílias, nossos irmãos, Pai, nossos ajudadores que nos dão suporte para este trabalho. Ó Senhor, estenda as tuas santas mãos para cada um, unge cada um com a tua graça. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, os teus ministros, Pai, na cidade e no campo, usa poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Temos feito isto com alegria. É sempre uma bênção para nós, porque sabemos a importância de estar na presença de Deus, a importância de orientar uma família na presença de Deus, a importância dos filhos terem seus pais servindo a Deus com unidade no lar, a decisão de honrar os cônjuges entre si, os pais, por sua vez, tendo seus filhos participando da obra de Deus, livres das coisas que são destruidoras, as drogas, a sexualidade perturbada, precipitada, todas as coisas ruins que estão aí como verdadeiras prisões. E nós louvamos a Deus por aqueles que têm recebido a graça salvadora, têm condições de servir a Deus e ainda ajudar os seus familiares. É uma bênção. Portanto, faço o trabalho com alegria todos os dias. Acho maravilhoso. Sou grato ao meu Deus porque aprove a Deus me dá a condição de fazer, sem eu ter nada. Nem tenho nada financeiramente e nem tenho nada espiritualmente. Nunca fui pastor de igreja grande, eu fui pastor numa grande igreja, mas dirigia congregações pequenas. Então, meus amados irmãos, é uma bênção servir a Deus. E nós vamos meditar na palavra. Salmo 83, nós damos uma sequência, o meu desejo é este, dar sequência ao trabalho, fazer com esta finalidade, ajudar os meus irmãos. Salmo 83, versículos de 1 a 8. Aqui é um pedido, é uma solicitação do salmista em relação aos inimigos de Deus. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Disseram, vinde, desarraiguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se coluíram e aliaram-se contra ti, as tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque e a Filistia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Meus amados irmãos, para quem tem o conhecimento das Escrituras, da geografia e da antropologia bíblica, sabe como o salmista estava apresentando diante de Deus os inimigos notórios de Israel. O salmista tinha conhecimento da sua situação, a condição da nação, o povo simples, o povo de Deus. E tinha também o conhecimento
desta forma, de uma forma de aliança, uma espécie de aliança militar, uma espécie de aliança guerrilheira, era uma aliança terrorista, uma aliança para causar terror a Israel. Então, na leitura do Salmo, a gente entende a denúncia. Isso aqui no conceito jurídico seria a formulação de uma denúncia. Só que o salmista não teria como fazer isso num tribunal, um tribunal nacional, internacional, ele faz no tribunal de Deus. Ele faz na presença de Deus, clamando a Deus como um juiz que não deveria ficar impassível, até porque o Senhor conhece o seu povo. Ó Deus, não estejas em silêncio, não feche os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Ele pedia providências a Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantam a cabeça. Era impossível aquele povo se levantar contra Israel se eles não fossem inimigos de Deus. Porque Israel é a nação que Deus elegeu, Deus lhe deu a palavra, para que a palavra fosse guardada por eles e apresentada ao mundo. Então, a apresentação é como se fosse aqui uma peça jurídica, uma apresentação a formulação de uma queixa. Só que não é em qualquer tribunal, é no tribunal de Deus. No versículo 4, ele diz, aliás, no versículo 3, astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Todos os pais zelam por seus filhos dentro do normal. O Senhor das Nações criou uma nação de uma forma totalmente diferente. O modus operandi da criação de Deus, ao chamar Abraão, ele fazer promessa de uma descendência inumerável, era totalmente diferente do surgimento, a criação e a formação das outras nações. Então, o salmista se queixa diante de Deus e diz o que eles falaram. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam mais nação. Disseram, vinde e arranquemos pela raiz. Arranquemos eles pela raiz, para que não haja memória do nome de Israel. Eram ou não eram inimigos? Inimigos, completamente conhecidos como inimigos. A inimizade deles contra Deus refletia no tratamento dado a Israel. E no versículo 5, ele diz, porque há uma, ou seja, eles estão unidos, é uma associação de malfeitores, porque há uma se coluíram e aliaram-se contra ti. É contra Deus. É impossível não entender que toda aquela oposição é contra Deus. Era contra o próprio Deus. Porque a uma se coluíram e aliaram-se contra ti. As tendas de Edom. Ele está falando de todos os edomitas. Todos os edomitas. E eram várias nações descendentes de Esaú. Muitas nações descendentes de Esaú. Onde hoje é parte da Arábia Petra, ali, da Jordânia até chegar aos Emirados Árabes. Foram terras dominadas pelos servos, ou melhor, os filhos de Esaú. E eles estavam nesta aliança. E são denunciados aqui as tendas de Edom. Edom
a terra, o território de todos os filhos de Esaú. As tendas de Edom e dos ismaelitas, e de Moabe, e os agarenos. Existem uns debates que não vem o caso, não temos tempo num vídeo curtinho. Os agarenos seriam uma descendência de Agar, mas não há consenso quanto a isto. Os descendentes de Ismael que se uniram, se fundiram com os descendentes de Quetura, a segunda esposa de Abraão, e povoou parte da Arábia Pétrea. No versículo 8, aliás, no versículo 9, ele diz: de Gebal e de Amon e de Amaleque e a Filistia, com os moradores de Tiro. Muitas nações, uma verdadeira aliança contra Deus e contra Israel. Também a Síria se ligou a eles e foram eles o braço dos filhos de Ló. Os filhos de Ló é uma menção a Moabe e Amon, os amonitas e os moabitas, já mencionados sem a procedência. Eles eram filhos de Ló, filhos daquela atitude das filhas de Ló, logo após a destruição de Sodoma, julgando elas que os sobreviventes no mundo eram os três, Ló e elas duas. Por isso elas procriaram do próprio pai, engravidaram do próprio pai, com a intenção de salvar a espécie. Eram pessoas que não tinham o temor de Deus, conhecimento de Deus, a revelação de Deus, e agia por si mesmo. Mas o salmista, ele não ignora todas essas realidades, essas condições, e entra com uma causa. Ele apresenta uma causa ao Senhor no seu tribunal. Eu acho maravilhoso, meus amados irmãos, acho maravilhoso expor isto. Uma grande parte de nosso povo tem dificuldade no entendimento das Escrituras. Na verdade, todos nós temos alguma dificuldade em algum texto, mas tem pessoas que a dificuldade é muito mais e é em qualquer texto. Então, esta decisão, essa iniciativa do Asaf é entrar na presença de Deus e clamar ao Senhor pelo seu próprio povo. Ó Deus, não estejas em silêncio, não feche os ouvidos, não fique impassível, porque os teus inimigos se alvoroçam. Os teus inimigos estão formando alianças contra ti, e o resultado daquela aliança é abater Israel, eliminar Israel, tirar Israel da sua terra, a terra que recebeu como resultado da promessa. Eles eram filhos da promessa e tinham a terra prometida. E aqui a queixa do Asaf, a queixa do salmista, é no tribunal de Deus. Algo extraordinário. Se eu seguir, se você seguir estes exemplos, nós não iremos às delegacias, não iremos aos tribunais de pequena causa ou qualquer outro tribunal. Quem segue este padrão de Deus tem o juiz de verdade, que é, por sua vez, advogado e promotor. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, e a nossa intercessão é pelos nossos amados irmãos que nos ajudam. Sabemos que as coisas não andam muito fáceis,
Alguns têm passado por mais dificuldades do que outros, e isso está refletindo em tudo. Orar pelos nossos ajudadores, para o Senhor Deus abençoar e recompensar com a bênção dos céus, e que eles não sintam a necessidade, que eles não sejam de alguma forma penalizados, e Deus recompense pela ajuda, pela decisão de estender as mãos para a obra que nós julgamos o ministério. Fazemos todos os dias e não é por outra razão. Oremos ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu Senhor, pela missão recebida. Ó Deus, obrigado pela unção do Santo Espírito para estar todos os dias, meu Senhor, levando a palavra, entregando a mensagem, orientando pessoas para se voltar, meu Senhor, para Ti, para a Tua palavra, para buscar, meu Senhor, em Tuas santas mãos, o prêmio da bem-aventurança, a fé verdadeira. Ó Deus, que cada um receba das Tuas santas mãos a bênção material, a bênção emocional, a bênção familiar. Ó Deus, estenda as Tuas santas mãos sobre os meus irmãos e amigos, cada família, opera poderosamente, Pai. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.